Eu quero compartilhar uma palavra com você, dando sequência ao livro de 1 João. Semana passada eu ministrei no primeiro capítulo. Se você não assistiu a mensagem da semana passada, está disponível no canal do YouTube da igreja, 2IPR Curitiba, lá no YouTube, você vai encontrar a mensagem de domingo passado. E hoje eu quero ministrar a palavra que está em 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 17. Como este capítulo tem 29 versículos e dois temas aqui principais, eu vou dividir este capítulo em duas partes. Então, hoje eu vou ministrar do verso 1 ao 17, semana que vem, do 18 ao 29. E o título que eu quero dar para a mensagem desta noite é A Verdadeira Vida Cristã. Amém? Vamos ler este texto? 1 João 2, do 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Graças a Deus. A verdadeira vida cristã. Nós vivemos um tempo de influenciadores digitais, não é verdade? A gente vê tanta gente querendo virar um influenciador digital. De vez em quando a gente vê uma entrevista e aparece o nome da pessoa embaixo escrito assim, influenciador digital. Né? Mas isso sabia que não é novo? Não é novo. Sempre existiu pessoas que influenciam e pessoas que são influenciadas. Sempre existiu pessoas que ensinam e pessoas que aprendem. Sempre existiu pessoas que tentam imitar os outros. Isso sempre existiu na história. Mas o que isso tem a ver com a igreja? Que relação isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a tendência de todo ser humano é imitar alguém. Você pode perceber que sempre existe uma imitação. Nós não somos construídos simplesmente por aquilo que nós decidimos ser, mas nós somos uma construção de muitas pessoas, de muitas influências no decorrer da nossa história. Então, o ser humano ele tem essa necessidade, essa tendência de buscar alguém que ele possa imitar. Então é verdade que o próprio apóstolo Paulo, preocupado com as pessoas serem influenciadas e imitarem outras pessoas, ele diz assim, em alguma passagem ele diz assim, sede imitadores de Deus. Mas em outra passagem, em 1 Coríntios capítulo 11, vai aparecer também em outros textos dele, ele dizendo assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podemos dizer que o apóstolo Paulo também era um influencer, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Sabe que imitar alguém não tem problema algum. Ser influenciado por alguém é porque, aliás, nós somos influenciados em toda a nossa história. O problema está quem é a pessoa que nos influencia. O problema está o que está nos influenciando, quem nós estamos imitando. Este é o problema. E por isso que a preocupação, quando a gente olha para a igreja do primeiro século, o problema estava aí. Que tinha muitos apóstolos bons, aqueles que andaram com Cristo, que conheciam a palavra de Deus, mas também tinha muitas pessoas que distorciam a palavra de Deus e influenciava outras pessoas. Já percebeu que algumas más influências parece que têm mais efeito que as boas influências? Isso é tão terrível. Tem pessoas que a gente fala assim, meu Deus, eu não gostaria que meu filho visse esses vídeos, não gostaria que meu filho andasse com essas pessoas, não gostaria que essas pessoas influenciassem na minha casa. E acaba influenciando. Sabe que isso que a igreja estava passando no primeiro século, de influências de más pessoas, com mau caráter, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas que distorciam a sã doutrina, isso que a igreja do primeiro século passou, é muito semelhante ao que nós passamos também, nos nossos dias. Parece que as pessoas têm uma sede de estar nas redes sociais e ter muitos likes e muitos seguidores porque querem influenciar pessoas. E nem sempre todos aqueles que estão nas mídias sociais são pessoas de boas influências. E isso tem prejudicado muito. Mas, graças a Deus, que Deus sempre levanta pessoas fiéis a Ele, dignas de ser imitadas. Amém? Graças a Deus que nós podemos abrir a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, e encontrar grandes exemplos, discipuladores, mentores, influenciadores, que servem de grande exemplo para a nossa vida nos dias atuais. E que nos leva para um lugar melhor, que nos conduz para uma vida melhor, e que nos ensina o caminho do céu, o caminho da eternidade. Aqui nós encontramos, graças a Deus por isso. Portanto, João, quando escreve essas palavras, não são só para aquele povo do primeiro século, mas serve para nós também dos nossos dias. E isso é maravilhoso. Um homem que viveu há quase 2000 anos atrás, e a gente pode resgatar as palavras de João, e falar assim, essas palavras não são ultrapassadas. Essas palavras são, como diz um pregador antigo, essas palavras elas são mais atuais do que o jornal de amanhã. São mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. A notícia que ainda nem saiu, essa palavra ela é mais atual, porque ela serve para a nossa vida. Ela transforma a nossa vida, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. Foi Ele quem inspirou esses homens a escrever essas palavras. E quando João escreve essas palavras, eu acho tão maravilhoso como ele escreve, porque mesmo quando ele vai repreender, ele chama de filhinhos. O capítulo 2, verso 1, ele começa dizendo assim, filhinhos. Gente, ele vai repreender aqueles que estão suscetíveis ao pecado, como todos nós estamos. Mas ele diz assim, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Para que vocês não vivam uma vida de pecado. Eu escrevo essas coisas para que vocês olhem para a conduta de vocês e não sejam engolidos pelo pecado. E ele chama de filhinhos como uma forma tão carinhosa para aproximar e dizer assim, eu estou preocupado com vocês. Porque essa palavra filhinhos, em qualquer contexto, seja na linguagem grega, na linguagem latina, qualquer outro contexto, vai ser uma linguagem de carinho. E João, ele sabia muito bem, olha, eu preciso tratar de algumas questões com vocês, mas eu não estou aqui afastando vocês, eu quero aproximar vocês de mim, para que eu possa falar ao ouvido de vocês. Filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pratiquem o pecado. Eu estou escrevendo isso daqui porque eu sei que todos são pecadores. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Então ele fala assim, olha, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se porventura você for influenciado pelo pecado, se você for influenciado a ponto de se afastar de Deus, se o pecado te pegar, saiba de uma coisa, existe
o Paráclito. Sabe que a palavra que ele diz aqui, no verso 2 deste capítulo, ele diz assim, olha, aliás, no verso 1 ainda, né? Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Sabe essa palavra advogado, o próprio João vai usar no seu evangelho para referir-se ao Espírito Santo. A palavra Paráclito, quando ele diz, lá está em João 14, verso 16, ele diz a respeito de um conselheiro, de um consolador, diz respeito a um ajudador, diz respeito a essa palavra Paráclito, alguém que caminha do lado. Você entende isso? Agora pense em Jesus. Onde Jesus está? Do seu lado? Ou está lá longe, distante? João está falando assim, filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, não se esqueçam de quem está do lado de vocês. O ajudador, porque alguém que está do lado é alguém que dá a sua destra para dizer assim, olha, você pode segurar em mim, que você não vai vacilar, você não vai se afastar. O Paráclito é aquele que está presente, que é o advogado, que é o conselheiro, que é o ajudador, que nos ajuda quando nós erramos. Que nos ajuda quando nós pecamos. E ele continua dizendo assim, ele é a oferta, é o sacrifício pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todos aqueles que se arrependeram de seus pecados. Todos aqueles. João está dizendo assim, filhinhos, não pequem, mas se pecarem, porque todo ser humano peca, saiba de uma coisa, tem Jesus Cristo, que ele já se entregou como oferta pelos seus pecados. E não fique distante dele, se aproxime dele. E ele continua dizendo no verso 3, e vai falar a respeito de uma marca na vida de quem conhece a Deus. Ele diz assim, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A marca que está na nossa vida, daquele que conhece a Deus, é o comportamento que anuncia, ou a conduta que anuncia a obediência aos mandamentos de Deus. Sabe por que João está falando isso? Porque no meio da igreja do primeiro século, que possivelmente seja a igreja de Éfeso, existiam pessoas que estavam lá no meio, que diziam que conheciam a Deus, mas que não guardavam os seus mandamentos. Diziam que conheciam a Deus, mas distorciam os mandamentos. E João está falando assim, olha, prestem atenção. Aqueles que dizem que conhecem a Deus, precisam guardar os seus mandamentos. Esta é a marca. Então comece a observar, não só dentro das quatro paredes, mas no dia a dia, lá fora, em casa, não só nas redes sociais. Sabe o que João está falando? Se fosse trazer para os nossos dias, você iria para uma palestra de saúde, pagar um ingresso para uma palestra de saúde e você chegasse lá. Estaria um médico, primeiro que você, quando você chegasse, encontrasse um médico fumando. Aí você dá uma olhadinha, vai ver nas redes sociais um homem que não condiz com saúde. E fala assim, não, mas eu vou nessa palestra porque eu vou aprender. E chega lá o médico que vai dar a palestra, ele só fala, mas quando você olha para a prática, ele não tem nada a ver com a saúde, com aquilo que ele está ensinando. Você iria numa palestra dessa? Eu lembro de trabalhei uma vez com um médico cardiologista, ele falava para as pessoas assim, você precisa fazer regime, você precisa cortar gordura, você precisa parar com isso. Mas quando ele saía do consultório dele, não fazia tudo ao contrário do que ele falava para os pacientes. Você já deve ter visto alguém assim. João está falando assim, olha, dentro da igreja tem pessoas, no meio do povo de Deus, pode acontecer de ter pessoas que falam que conhecem a Deus. E não só na igreja, até fora da igreja, a gente conhece no contexto brasileiro, muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas que o comportamento, a conduta não diz. E esta é uma marca que João fala. No verso 4, ele ainda vai chamar esses homens como se fossem pessoas mentirosas, de falso caráter, uma conduta errada. Ele diz assim, olha, aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João simplesmente está dizendo assim, que o cristianismo, ele exige conduta moral.
aquele que conhece a Deus, ele tem que ter uma conduta que condiz com aquilo que ele fala que conhece, né? E essas pessoas estavam no meio lá do povo, né, querendo falar, dar lição de moral nas pessoas e ainda influenciando negativamente muita gente. No verso 5, João ele vai trazer à memória um mandamento que é antigo, porém aplicável para todos os tempos, que é baseado no amor. Ele fala assim, olha, eu vou falar um mandamento para vocês que não é novo, é antigo. Mas antigo não quer dizer que é ultrapassado, mas quer dizer que é um mandamento conhecido de todos. Que inclusive está lá no livro de Levítico. Este mandamento, quando João vai escrever aqui, o apóstolo João, ele vai trazer esta memória deste mandamento que está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Que ele diz assim, nesse texto diz assim, ó, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. João, quando ele fala a respeito de trazer este antigo mandamento, é um mandamento que se baseia no amor. O amor é algo que aproxima, e quando João traz o amor dentro deste contexto, ele simplesmente está dizendo assim, quem que se aproximou de nós, sendo nós pecadores? O próprio Jesus, que foi sacrifício por nós, para combater uma doutrina errada, algo errado que estava acontecendo dentro da igreja, para que se guardasse os mandamentos e obedecesse os mandamentos. João está falando assim, olha, precisa resgatar aqui o mandamento antigo, mas que é aplicável para os nossos dias, que é o amor. Porque, gente, alguém foi criado aqui, provavelmente num contexto que obedecia os pais por medo e não por amor. Sim ou não? Na verdade, assim, obedecia, mas não respeitava. Porque era algo só de aparência, porque lá dentro, fala assim, olha, se eu pudesse, eu falaria da ira de dedo na cara do pai, fala assim, você está pensando quem é, né? Para me corrigir desse jeito. Porque no contexto antigo era um olhar, já era uma frase, era uma repreensão. Agora João está dizendo assim, não é dessa forma. Obedecer com rebeldia no coração, sabe? Obedecer contrariado. João está falando assim, precisa resgatar o mandamento do amor, para que vocês possam obedecer os mandamentos, mas com alegria, com aquela obediência que dá prazer, que fala assim, olha, eu estou obedecendo porque eu sei que Deus está cuidando de mim, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Isso que João está falando. Porque parece fora de contexto ele falar em amor quando ele está falando de guardar os mandamentos. Mas está dizendo assim, só é possível obedecer a Deus se nós amarmos a Ele. Quando nós amamos a Deus, não fica difícil obedecer. Quando nós amamos, não fica difícil a gente ouvir Deus nos repreendendo. E por isso que quando João chama eles de filhinhos, João está falando assim, eu amo vocês. E eu quero o bem de vocês. E olha que João aqui já estava bem velho, com quase 100 anos de idade, e poderia os mais jovens falar assim, esse velho aí já vem de novo falar da lição de moral na gente. Mas João escreve com amor para aquele povo. E eles ouvem a voz do velho João, escrevendo essa carta com tanto amor, com uma repreensão, com uma verdade, mas com amor para eles. E no verso 6 ele fala sobre a imitação, que aquele que diz que está nele deve também andar como ele andou. O deve aqui dá sentido de obrigação. Aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, deve andar como ele andou. Ou seja, um sentido de obrigação de seguir um padrão que é como ele andou. Este é o caminhar que João vai trazer para aquele povo. E a prova da imitação que João vai trazer, ele diz no verso 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo que é desde o princípio. Isso significa de que esse mandamento antigo, ainda ele é válido para os nossos dias, não expirou. Não expirou, o mandamento serve para nós, para esses dias. Aí do verso 15 ao 17, ele vai fazer um contraste sobre o amor, que este mundo enxerga como é amor, mas o amor que é verdadeiro, que é um amor bíblico. O amor como Deus nos amou. João faz esse contraste, o amor da maneira certa. Ou olhar para o mundo da maneira certa. Porque, irmãos,
O mundo é muito atraente. As coisas que tem no mundo nos atraem. Quem é que não quer ter uma casa boa, um carro melhor, um emprego bom, uma estabilidade financeira? Quem não sonhou chegar aos 30 anos com uma estabilidade financeira? E fala assim, olha, eu gostaria de conquistar meu primeiro milhão aos 30 anos. E nem todo mundo consegue. Mas às vezes a gente vê nas redes sociais, tem algumas pessoas influenciando e a gente acha que é possível, e a gente começa a perseguir certas coisas a todo custo. Porque tem coisa que nos atrai neste mundo. Ou você gosta de chegar na tua casa e aquela parede embolorada ou descascando, fala assim, como eu gosto dessa parede descascada, eu acho que eu vou preservar ela. Olha, que bom, nunca vou pintar, porque é gostoso morar numa casa assim, com a parede caindo a pintura. Claro que não. Nós gostamos de comodidade, nós gostamos de conforto, nós gostamos de coisas boas, e não é errado pensar nisso, mas João está falando que nós precisamos amar as coisas da maneira certa e o que é equivalente a cada coisa. O Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz que pecado é o amor fora de ordem. Nós amamos certas coisas e certas coisas deveriam estar numa escala muito lá embaixo. E nós trazemos para uma escala mais próxima. João está dizendo aqui que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo. O mundo aqui, a ideia que João traz, ele usa a mesma palavra que Jesus usa, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas num contexto diferente. A palavra cosmos. Aqui João está trazendo a ideia de sistema. Nós não devemos amar o sistema deste mundo. Esse sistema deste mundo é corrompido, é sem limite, é opressor, é maligno. Ele nos oprime, ele nos afasta de Deus. E quando João fala a respeito de amar o mundo, João simplesmente está dizendo assim, olha, nós não podemos nos iludir. Nós estamos aqui de passagem, ainda que parece que nós estamos vivendo há muito tempo nessa terra, daqui a pouco nós estamos entrando nos portais eternos. E precisamos continuar lembrando que o que está preparado lá nos céus, na eternidade, é incomparável ao que tem de melhor aqui nessa terra. A ponto de o próprio João escrever que lá no céu as ruas são de ouro. O que mais os homens valorizam nessa terra? As riquezas. Nos garimpos, quantas mortes existem para pegar um pedacinho de ouro. E João fala assim, no céu vai ser pavimentação, vai ser para ser pisado. Aquilo que mais os homens valorizam aqui na terra, lá no céu vai ser pavimentação. Então João está trazendo um olhar diferente para nós, dizendo assim, ó, nós precisamos enxergar o mundo e as coisas que há no mundo da maneira certa. Aprecie com moderação. Cuide-se. Tenha cuidado, tenha equilíbrio. Porque nós podemos até fazer bons investimentos, bons projetos, bons planos, e é necessário pensar no nosso futuro. É preciso fazer uma previdência privada, se for o caso. Fazer investimentos aqui. Mas todas essas coisas não podem dominar o nosso coração. Não podem dominar o nosso coração. Não pode ser a todo custo. Não pode ser a todo custo. E nós não podemos unir com o sistema deste mundo, porque o evangelho sempre foi e sempre será contra a cultura. Quando o mundo fala assim, o que importa é a tua felicidade, o que importa é o teu prazer, o que importa é aquilo que você pensa, a palavra do Senhor diz assim, olha, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Aquele que não tomar a tua cruz e não renunciar a si mesmo, não é digno de mim. A própria palavra do Senhor também diz a respeito de pessoas que disseram, ó Senhor, Senhor, em teu nome fizemos o sobrenatural, milagres extraordinários. E Jesus fala assim, não te conheço. Não te conheço. Qual a motivação do nosso coração? Porque nós buscamos certas coisas. O Evangelho, ele faz essa separação entre o povo de Deus e o sistema do mundo. O Evangelho se opõe ao sistema do mundo. Não tem como caminharmos de braços dados com este mundo. E quantas vezes nós somos influenciados, nós nos iludimos, não é mesmo? Gente, quantas vezes nós nos iludimos, nós até nos revoltamos, falamos assim, Deus, por que eu te sirvo e ainda não fiquei rico?
Porque eu te sirvo e parece que eu passo mais sofrimento do que determinadas pessoas que não te servem. Ou você nunca questionou isso? Talvez nunca falou isso para Deus, mas já pensou. Algumas vezes nós nos iludimos, nós fazemos indagações e nós caímos em imitações baratas do Evangelho. Alguém que imita o Evangelho usa até a palavra do Senhor, mas são imitações baratas. E nós não podemos ser influenciados por ele, senão nós caímos em erros de mentiras, de ódio, de vingança. Falamos uma coisa e agimos de forma diferente. E Deus nos convida para viver uma vida cristã verdadeira. Amém? Uma verdadeira vida cristã, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições. 3 lições a respeito deste texto. Primeiro, lembre-se de que você tem um Deus que perdoa pecados. Lembre-se que você tem um Deus que perdoa pecados. Irmãos, quantos pecados Deus perdoa? Quantos que você acha que Deus perdoa? 1? 2? Alguns? Todos os pecados. Quando Pedro vai falar com Jesus, quando os discípulos vão falar com Jesus a respeito de pecado, quantos pecados nós podemos perdoar durante o dia? 7? Só 7? Não, 70 vezes 7. E da mesma forma, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. E ele continua perdoando. E quando ele perdoa os nossos pecados? Ele perdoa os pecados que são confessados. Pecados que são confessados são perdoados. Ele lança no mar do esquecimento. Ele perdoa todos os pecados, porque o sangue dele tem efeito contra todo tipo de pecado. Não é um plano limitado, mas é um plano ilimitado o sangue de Jesus na nossa vida. Ele cobre todos os pecados. Ele nos limpa de todos os pecados quando nós confessamos. E o perdão dos pecados gera cura. Gente, não fica mais leve quando nós recebemos perdão dos nossos pecados? Quando nós dobramos os nossos joelhos e choramos na presença do Senhor, falamos, Senhor, eu estou lutando, está difícil, mas o Senhor conhece. E eu quero confessar, e o pecado tem nome, nós damos nomes aos pecados, e o Senhor, Ele nos cura. E quando alguém se sente perdoado, se sente, ufa, tirou um peso das minhas costas. Como é gostoso ser perdoado. A esperança renasce, o sorriso volta, a alegria volta, o coração fica alegre de novo, o rosto começa a sorrir novamente, a vontade de viver retorna, a vontade de retomar retorna, o ponto de tração volta e a gente consegue ir adiante. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 20, ele diz assim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que ele não perdoe. Todos os pecados confessados são perdoados. Eu fico pensando, se as pessoas soubessem que não precisam carregar mais o peso do pecado, gente, porque Jesus levou todos os pecados na cruz, todos correriam para Jesus, se fosse assim, Jesus me perdoa, tira os meus pecados, me limpa, me livra de todo pecado, porque é muito melhor carregar, deixar que o Senhor Jesus já carregou na cruz, a dívida já foi cravada na cruz, nós não precisamos mais carregar peso. Não precisamos carregar culpa, não precisamos carregar acusação, porque aliás quem acusa é o diabo, Satanás, que o significado do nome dele é acusador, ele que aponta o dedo para nós, mas Jesus não nos acusa, Jesus nos perdoa. Então quando o sistema do mundo, situações vierem tentar nos afligir, gente, para viver a verdadeira vida cristã, precisamos nos lembrar de que nós temos um Deus que perdoa pecados. Segundo, insista pela vontade de Deus. Insista pela vontade de Deus. O verso 3 ao 14 ele vai falar a respeito disso. Sabe que parece que quando alguém diz que vai viver uma vida segundo a vontade de Deus, parece que tudo conspira contra, não é assim? Eu tenho certeza que muitos testemunhos aqui de alguém que se
se decidiu seguir a Cristo, que veio para a igreja e começou a seguir a Cristo, e talvez o único crente da sua casa, as pessoas ficam falando, para que ir na igreja? Você não precisa ir na igreja. Alguém já deve ter passado ou está passando por isso. De ficar alguém no seu ouvido, para com isso. Você vai lá dar dinheiro para a igreja. Você vai lá ficar indo na igreja, você não precisa disso. Gente, o sistema deste mundo, ele não está interessado que alguém viva ao contrário dele. Não está interessado que alguém viva segundo os padrões de Deus. O sistema deste mundo não está interessado. Insistir pela vontade de Deus é resistir o sistema deste mundo. O Tiago, ele fala no capítulo 4, no verso 7 da carta que ele escreve, ele diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo aqui, ele representa também o sistema deste mundo. Este mundo jaz no maligno. O diabo está na direção deste mundo que está corrompido. Mas nós temos um Deus que é mais poderoso que Satanás. E quando nós resistimos o inimigo, ele foge de nós. Então nós precisamos resistir para que nós possamos desfrutar de uma vida com Deus e longe dos sistemas deste mundo que pode nos influenciar. Insistir pela vontade de Deus é insistir pelo crescimento espiritual, pela intimidade com Deus. Ouvir mais a Deus, receber mais a Deus, estar mais perto de Deus. Porque os mandamentos de Deus, meus irmãos, eles estão sendo anunciados na igreja. Quando nós temos comunhão, os mandamentos de Deus estão presentes. Quando nós estamos numa célula, nas reuniões, nas orações, na palavra, os mandamentos do Senhor estão sendo vividos, estão sendo presenciados, estão sendo anunciados aqui na igreja. Mesmo que em algum momento venha aquela vontade de desistir, não vem? Assim, eu vou deixar isso porque, olha, eu estou lutando e não consigo. Quando eu acho que eu vou conseguir ter uma estabilidade, o carro estraga. Quando eu arrumo o carro e melhoro a situação, aí vem uma outra situação, uma enfermidade, e parece que as coisas não acabam, mas fique tranquilo. Lá no céu não vai haver a dor, não vai ter conta para pagar, não vai ter boleto, não vai ter vazamento de água. Lá no céu não vai ter gente batendo na tua porta. Lá no céu não vai ter Serasa. Lá no céu vai estar, nós vamos viver novas todas as coisas. Lá no céu todas as coisas serão novas. Mesmo quando acontecer também de pecar, volte para Jesus para voltar a viver a vontade dEle. E fale assim, Senhor, eu estou aqui, me enxerga. Me ajuda, cadê o Paráclito? Eu preciso me encontrar um apoio aqui, porque sozinho eu não consigo. Preciso de ajuda para continuar sendo guiado até os céus. Então, primeiro, lembre-se de que você tem um Deus que perdoa pecados. Segundo, insista pela vontade de Deus. Terceiro, se esforce para amar mais a Deus. Eu vou pregar mais para frente sobre amor, que está contido aqui no texto de 1 João. Mas se esforce para amar mais a Deus. Quando nós amamos a Deus, fica extremamente mais fácil amar os irmãos. Amar as pessoas. Amar uns aos outros. Ele fala deste mandamento, que é o amor, mas só é possível amar alguém se nós amamos a Deus primeiro. Não tem como. Amar uma pessoa tão diferente de nós. Tem pessoa que é explosiva, quando viu já falou. Não é mesmo? Agora tem outros que são calados até demais. E como a gente convive no mesmo ambiente, só é possível, o que nos une é o amor de Deus. O amor de Deus em diferentes realidades, diferentes traumas, diferentes histórias, diferentes situações socioeconômicas, mas nós estamos aqui juntos, unidos, porque o amor de Deus é que nos une. Porque você ama a Deus, é possível caminharmos juntos. Porque eu amo a Deus, é possível caminharmos juntos. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, ele diz assim, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro que, quando Jesus ele entregou a sua vida por nós, mesmo com a multidão de pecados que tínhamos, ele falou assim, eu vou morrer por eles, por amor a nós. E cobriu todos os nossos pecados. Segundo, que quando nós olhamos uns para os outros, nós não conseguimos enxergar os defeitos dos irmãos. Nós não conseguimos enxergar os pecados dos irmãos, porque o amor que eu tenho pelos irmãos, o amor que você tem pelo irmão,
é suficiente a ponto de não conseguirmos olhar os defeitos, mas olhar as qualidades. E ainda que enxerguemos algumas fragilidades dos irmãos, nós somos como o Senhor Jesus aqui, que dá o ombro e fala assim, vamos caminhar juntos, suportando uns aos outros em amor. Somos suportes uns para os outros. O Senhor tem nos chamado para isso. Para amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós amamos a Deus, nós não queremos ofender a Deus. Quem levanta cedo e fala assim, hoje eu vou, se Deus aparecer na minha frente, eu vou falar tudo o que eu penso para Ele. Olha, Ele vai sair correndo. Não, nós não queremos ofender a Deus. Por isso que nós buscamos uma vida que agrada a Deus. Por isso que nós buscamos uma vida de pureza, de santidade. Por isso que nós buscamos uma vida que o Senhor Jesus possa olhar para nós e falar assim, eu sei que é difícil, mas está buscando, está se esforçando. Porque, irmãos, amar o mundo é um desastre, mas amar a Deus é uma vitória. É uma vitória para a nossa vida. Amar a Deus é saber que quem está cuidando de nós é aquele que entregou tudo por nós. E aquele que tem preparado uma mansão celestial para nós, acima de qualquer comparação neste mundo. Vamos continuar amando a Deus. Amém?